Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Banco de Leite Humano precisa de doações e mais. Prédio da Catedral recebe reforma para o Natal. Campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo acontece durante este mês. Alunos da FIB lançam um livro sobre direito penal. O Banco de Leite Humano tem apresentado nos últimos meses uma diminuição de doações e estoque baixo e necessita da colaboração de mulheres em fase de amamentação. O que nós percebemos é que coisa de 2, 3 anos atrás, a gente conseguia dar conta do que era necessário, que era solicitado pelos hospitais e também pelas crianças que não estão internadas, mas que precisam do leite no seu tratamento, né, que são os receptores externos que nós falamos, e ainda sobrava uma quantidade que a gente chama de estoque regulador ou de segurança, que, ou seja, aquele que eu mantenho sempre um residual no freezer, que mesmo que eu não tenha a liberação do leite, eu posso contar com aquele esperando o leite que foi pasteurizado, que está aguardando todos os resultados para a liberação dele, que é o nosso controle de qualidade. Só que do ano passado para cá, a gente tem percebido não ter conseguido mais esse estoque regulador. Então, uma das coisas que a gente sabe é que nós temos 3 hospitais que pegam diariamente o leite aqui e pega uma quantidade maior do que pegava. E a entrada de leite está menor do que era antes. Nós conseguimos, como eu falei, até o ano passado, né, até 2 anos atrás, ter uma média de entrada que era entre 80 e 100 litros e na maioria dos meses passava de 100. E quando a gente estava com menos, a gente tinha menos de 70 litros, né? De 80, 70 litros. Agora, o que a gente tem percebido que a nossa média tem ficado em torno de 70 litros, o máximo que a gente conseguiu atingir foi 80 litros em um mês só, e o resto dos meses, ou de 70 para baixo. Então, com isso, nós estamos com uma saída grande e uma entrada menor. O Banco de Leite ele destina esses leites a quem? Com essa diminuição no estoque agora, está conseguindo atingir a demanda ou não? Está ficando assim, a gente está assim, não completando toda a necessidade, toda a demanda, mas a gente está conseguindo atender, com a priorização, né, mas estamos conseguindo atender. Só que a gente está ficando muito sem leite, que é esse leite regulador. Então, conforme o leite entra, ele é pasteurizado, faz o controle de qualidade dele e ele já é entregue. Hoje nós estamos distribuindo o leite que foi pasteurizado segunda-feira, que está sendo liberado hoje e não vai ficar praticamente nada no freezer. A gente já estava sem nada, porque o que a gente tinha foi entregue na quinta-feira, né, antes do ponto facultativo. Aí nós ficamos sem leite até hoje. Hoje nós estamos liberando esse lote que pasteurizou na segunda-feira. Amanhã a gente tem outro, sexta a gente tem outro. Mas tem que contar também que o fim de semana nós vamos ter que abastecer os hospitais novamente. Então a gente vai começar segunda-feira de novo, sem uma quantidade sobrando no freezer. Então, nós estamos dando conta. Então, cada coisa que acontece de imprevisto, a gente fica complicado porque a gente não tem esse estoque de segurança. E o que a gente prioriza são as crianças hospitalizadas, principalmente, né, as que estão mais graves, e depois, conforme vai dando, nós vamos atendendo também as crianças que estão em tratamento em casa, né, não precisando de internação. Toda mulher que estiver amamentando, que tiver leite sobrando, que a gente chama de leite excedente, que ela não esteja fazendo uso de medicação contraindicada para o aleitamento materno e nem esteja apresentando nenhum problema de saúde também que contraindique o aleitamento. E essas mulheres que querem ajudar e podem ajudar, o que elas devem fazer, então? Elas têm que entrar em contato conosco, né, pelo telefone 3226-3227, que aí nós vamos conversar com elas. Se elas já souberem fazer a coleta do leite, os cuidados de higiene e armazenamento, nós já agendamos o dia de passar na residência, porque nós dividimos Bauru por setores e agrupamos os endereços nesses setores. Temos um dia da semana para cada região. Se elas não sabem fazer a coleta, os cuidados de higiene e armazenamento, nós agendamos um horário, ela vem até o banco, recebe todas as orientações e depois a gente agenda para ir na casa. As mulheres interessadas em colaborar devem agendar um horário pelo telefone 3226-3227. O Banco de Leite Humano fica na Praça das Cerejeiras, 140, e funciona das 7 horas da manhã às 7 horas da noite.
O prédio da Catedral do Divino Espírito Santo, que fica na Praça Rui Barbosa, está em reforma para receber as festividades do Natal. Considerado um dos principais prédios da cidade de Bauru, a Catedral começou a ser construída na década de 1950 e foi inaugurada em 1964. Até hoje, a igreja já passou por 3 mudanças em sua estrutura. A última vez que o prédio recebeu uma reforma foi há cerca de 12 anos. Então, essa reforma, que é a pintura externa da catedral, tanto da parte da frente como da torre, as laterais, o fundo, toda a parte externa faz parte da programação dos festejos dos 50 anos da Diocese. E também a manutenção do prédio. É um prédio que já tem 50 anos, já se fazia 12 anos que não se pintava a parte externa da catedral, então também faz parte dessa manutenção e dos preparativos também para os festejos do final do ano, o Natal, que está se aproximando. Para a estrutura receber a reforma, a torre da catedral teve que ser lavada primeiro. Mas pela crise de falta d'água que a cidade de Bauru vive, o início da reforma gerou algumas críticas. Realmente nós criamos uma polêmicazinha, né? Mas a questão da água foi a seguinte: nós estávamos programados já com a obra, o início da obra da empresa que está pintando a catedral, fazendo a pintura. E eu não podia deixar de fazer essa obra devido ao contrato que nós já tínhamos firmado e o início da obra. E aí calhou com a falta de água, justo naquela semana, né? Que tivemos uma semana muito crítica de água. E nós tivemos que lavar toda a igreja, a parte externa, para começar a pintura. Porque se você passa a tinta em cima da sujeira, fica um serviço mal feito. Então nós usamos água própria, compramos água, né, e foi usado 4.500 litros de água para a parte de lavagem externa da igreja, tanto a arcada principal como a da torre, né? Então causou um pouco de polêmica, mas depois o pessoal entendeu, em seguida já viram que começaram a pintura, porque é uma obra, é uma construção também, né? Então foi feito com água própria nossa, nós não usamos diretamente do DAI, né? Então causou um pouco de polêmica, mas foi resolvido. O padre afirma que os eventos beneficentes promovidos pela igreja contribuíram para o custo da reforma. O valor está estimado em R$100 mil na pintura externa, juntamente com a torre, e o dinheiro é proveniente de festas, da quermesse, de promoções que nós fazemos aqui na catedral e doações de fiéis. A reforma do prédio da catedral agradou os fiéis. Vai ficar muito bonito, sabe? É uma igreja muito linda, vai ficar mais linda ainda, eu acho, né? Do meu ver, né? E também é para as festividades de Natal. Você acha que isso vai contribuir, então, para as festas? Vai, claro. Vai ser muito mais motivação ainda para o Natal, né? Uma igreja bem pintada, linda, né? Como já é linda, mas com essa pintura vai ficar mais excelente ainda. Estou achando ótima, excelente, viu? E estava necessitada de fazer uma reforma dessa. Além tem que ser por dentro também, mas nós estamos fazendo por fora, né? Conforme a música toca. Padre Marcos destaca que as obras devem terminar antes das festividades do Natal. As obras acontecem, a igreja é aberta normalmente, né, com toda a segurança. Podem vir fazer suas visitas aqui na catedral, que é no centro da cidade. E nós temos previsão de 15 dias adiante, aí, um mês de obra para terminar. Antes dos festejos do Natal, uma semana antes já terminamos. Está sendo realizada a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de segmento contra o sarampo. As campanhas seguem até o dia 28. Essas vacinas elas já fazem parte do calendário infantil. No entanto, a campanha é um reforço para as vacinas que as crianças já tomam regularmente. E essas crianças que devem comparecer aos postos de saúde são crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para pólio, as crianças de 6 meses até 1 ano vão receber a dose. No entanto, para a vacina de sarampo, que é a tríplice viral, que previne contra sarampo, cachumba e rubéola, só as crianças a partir de 1 ano. Então, assim, a criança de 6 meses a 1 ano vai tomar uma vacina só. E aquelas que têm mais de 1 ano vão tomar as 2 vacinas, que é a de injeção normal de sarampo e a gotinha da pólio. Por que é importante, então, as mães levarem as crianças, então, para tomarem essas vacinas? Porque, em primeiro lugar, a pólio é uma doença que há muito tempo a gente não tem aqui no país. No entanto, ela ainda existe em outros países, né? Como na África, a gente vê no continente africano, ainda existe o pólio selvagem. E se houver abertura dentro do nosso país
com falta de vacinação, as pessoas ficam suscetíveis e a doença pode retornar. E quanto ao sarampo, é uma doença que nós estamos com epidemia no Nordeste do país nesse momento. Então, é muito importante que as crianças também sejam vacinadas para não pegarem sarampo agora nessa época do ano e passarem para as outras pessoas. E especificamente aqui na cidade de Bauru, as mães, elas costumam trazer seus filhos para ser vacinados? As crianças costumam comparecer? Normalmente a gente não tem problemas com isso. As mães costumam levar, né, os responsáveis. No entanto, as pessoas às vezes procuram a unidade durante a semana. Nós batemos na tecla para que aqueles que possam levar no sábado, levem no sábado, porque no sábado a unidade vai estar aberta só para vacina. E nos outros dias da semana tem todas aquelas outras atividades habituais de um posto de saúde. Então, às vezes, pode ter um pouquinho mais de demora durante a semana no atendimento, porque tem as outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Já nos sábados, não. Sábados, dia 8 e dia 22, os postos serão abertos, das 8 até as 17, exclusivamente para vacinação. E aqui na cidade de Bauru tem uma expectativa de crianças que vão ser vacinadas agora durante essa campanha? O número de crianças nessa faixa etária gira em torno de 19 mil. E nós temos a meta de atingir 95% desse número. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco, saiba como se prevenir para evitar o câncer de mama. Até já! Durante todo o mês de outubro, é realizada a campanha Outubro Rosa, onde o objetivo é alertar mulheres sobre a prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Terminado o mês, muitas mulheres esquecem que a prevenção deve acontecer durante todo o ano. Por isso, saiba que o autoexame e a mamografia são fatores importantes para prevenir a doença. O câncer de mama é uma doença maligna e, por ser maligna, causa muito temor na população porque pode, inclusive, resultar em morte. Então, é importante que haja a prevenção específica para o câncer de mama para que a detecção seja precoce. Com isso, a possibilidade de cura é real. Apesar de ser uma doença que pode ser mortal e muitas vezes se feito o diagnóstico precocemente, é uma doença curável. E essa precocidade depende também da mulher, em conhecer o seu próprio corpo, fazer o autoexame periodicamente, longe do período menstrual e frequentar, pelo menos anualmente, um médico. E quais são os fatores, então, que levam a essa doença? Ele é hereditário? Como que é essa parte? Sim, existe um componente hereditário, mas ele é mínimo da incidência na população. São vários fatores que podem levar a isso, mas a hereditariedade, conforme foi dito, existem algumas predisponências para alguns grupos populacionais, mas o importante mesmo é que todas as mulheres façam a prevenção. É importante que tenhamos a frequência regular no médico, para que o médico possa examinar a paciente, ginecologista, mastologista, clínicos, tá certo? Comprometidos com a paciente, fazendo um exame adequado, e o autoexame da mulher, né? Nada melhor do que a mulher se autoexaminar todo mês em busca de anormalidades na mama. E quais as anormalidades que podem causar alguma apreensão? Alteração do tamanho da mama, um inchaço, obviamente um nódulo na mama, né? Uma desproporção entre a estética da mama. Então, é importante que se façam os exames. Lesões de pele também devem ser valorizadas. A mulher é a melhor pessoa para se conhecer, para conhecer o seu corpo e levar a situação para o médico. E como que o câncer, então, ele pode ser diagnosticado precocemente? Através da mamografia? Sim. Tanto o exame clínico do médico, né, já cria a suspeita, aí fazemos alguns exames.
a mamografia é um exame importantíssimo e é o que é feito mais regularmente dentro do processo de detecção precoce. O ultrassom também pode contribuir muito e, na suspeita, quando há um nódulo, há uma lesão, uma punção com agulha é feita. Agulha fina ou agulha grossa, dependendo das características da lesão. E aí o diagnóstico é rápido, fácil e já determina um tratamento adequado. Então, é de essencial importância as mulheres fazerem a mamografia e o autoexame, né? Um completa o outro, é isso? Sim, sim. Em havendo a suspeita, a mamografia é feita. Mas também a mamografia pode ser feita a cada 2 anos, se não tem alterações, né? É uma doença que incide mais, historicamente, mais nas mulheres próximas à menopausa. Tem sido mais frequente em mulheres mais jovens, mas ainda a incidência maior é nas mulheres próximas à menopausa. Então, esse grupo deve frequentar o ginecologista pelo menos uma vez por ano, e aí o ginecologista, em função dos achados, determina a periodicidade, o tempo que ele vai levar de uma mamografia a outra. É importante que as mulheres elas se previnam durante todo o ano, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sabe as palavras, exatamente isso. No mês de outubro se reserva a lembrar as mulheres dessa situação. Aquelas mulheres que não têm doença, que não têm nada, acabam se esquecendo da saúde, né? E o nódulo de mama ele pode ser silencioso, ele pode ser assintomático, não determinar nenhum sintoma. Daí a importância do autoexame e daí a importância periódica do exame pelo médico, né? Porque pode não haver sintomas. Então, sim, o mês de outubro reservamos a outubro rosa à mama, mas os demais meses reservamos a preservação da vida. Daí a importância em estarmos cotidianamente atentos à nossa saúde. E quando o câncer é diagnosticado, então, como que é os procedimentos do tratamento daí por diante? Feita a suspeita, vai-se ao diagnóstico. O diagnóstico imprescindível é a partir de uma biópsia. E há um desenvolvimento muito grande na tecnologia de se conseguir a biópsia. Hoje se usa agulhas finas de injeção para fazer esse diagnóstico precoce e rápido, né? Feito o diagnóstico, é importantíssimo saber qual é a extensão do problema, se ele está restrito à mama ou se ele já afetou outras partes do corpo. Esse momento chama estadiamento. Feito o estadiamento a partir de outros exames, nós sabemos a real extensão da doença e, em função dessa extensão da doença, se escolhe o melhor tratamento. Se é uma cirurgia de imediato, e aí a amplitude da cirurgia, se vai tirar toda a mama ou se vai tirar uma parte dela só. É sempre muito importante tirar um gânglio embaixo do braço, da axila, porque também serve de fator prognóstico para orientar melhor o tratamento pós-operatório. Dependendo da extensão da doença, do estadiamento, a cirurgia nem sempre é o primeiro tratamento. Procura-se fazer um tratamento de fora para dentro, ou seja, centrípeto, né? Para restringir a doença só na mama, se, por exemplo, o tumor for muito grande. Aí se faz quimioterapia antes. A radioterapia se reserva sempre após a cirurgia, dependendo da extensão da doença. Então, essas 3 modalidades são as modalidades iniciais. Há uma série de medicamentos novos que podem ser usados em pacientes selecionadas, como anticorpos monoclonais, que se dirigem especificamente na doença, na célula doente, né? Isso é muito bom porque não dá efeitos colaterais. É um grande avanço e tem aumentado a sobrevida das pacientes com esse tipo de câncer, né? Não devemos ter medo do câncer. Devemos celebrar a vida, devemos conseguir saúde a cada gesto. A saúde é uma conquista, né? É uma conquista do dia a dia. Cada gesto, cada ação, cada atitude sua se distancia, faz você se distanciar ou se aproximar da saúde. O câncer é uma contingência que vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Se acredita que a partir de 2020 será a primeira causa de morte já no Brasil, como já é no Canadá, né? Então, vamos viver, vamos ser saudáveis, vamos celebrar a vida frequentando o médico, né? Vida é sinônimo de saúde. Saúde, conforme foi dito, é uma conquista em que o médico pode ajudar e participar. O câncer, ele tem cura, é isso? Câncer de mama? Podemos acreditar que seja assim, estritamente do ponto de vista de informação. Do ponto de vista médico, uma vez a predisposição do câncer estabelecida, ela é para toda a vida. Então, a paciente deve ser acompanhada por toda a vida. Existe um paradigma de depois de 5 anos a doença não volta. Pode até voltar, a chance é menor,
Mas uma vez com câncer, você deve ser visto para toda a vida e cada vez mais o índice de cura é maior e cada vez mais temos pessoas vivendo por muito tempo após ter tido um câncer. Aline tem apenas 34 anos e já teve câncer nas 2 mamas. Ela conta que o descobrimento da doença logo no início a ajudou no tratamento. Eu estava com 32 anos, na época amamentando meu filho de 11 meses. Aí eu senti um nódulo, achei que era alguma coisa ligada à amamentação, né? Mas eu tenho um histórico muito carregado na família, então, em razão desse histórico, procurei um médico logo na sequência. E ele realmente não tinha características, não parecia ser nada demais. Os médicos só me pediram os exames mais detalhados em razão do meu histórico familiar. E aí, quando veio o resultado, foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém, não parecia que ia ser o que realmente foi. E os médicos diagnosticaram alguma coisa que foi hereditário ou não? Depois disso, eu fiz aquele exame, o sequenciamento genético, e realmente, no meu caso, é hereditário. E como que foi para você lidar com essa situação? No caso, nas 2 etapas, você falou que teve 2 cânceres, né? Como que foi lidar com essa situação? Então, porque eu, depois que terminei todo o tratamento, eu descobri na outra mama, né? E aí, da segunda vez, foi um pouco mais difícil, porque você fala, poxa, né, já passei por tudo. O medo é um pouco maior, porque eu fiz o tratamento mais forte que eu podia ter feito. Então, eu falei, poxa, se mesmo assim voltou, né, o que eu vou fazer, para onde eu vou correr agora? Mas aí era um outro caso completamente diferente, o tratamento foi bem mais tranquilo. E é assim, a hora que você recebe a notícia não é fácil. Você perde o chão. Eu costumo dizer que é como se você estivesse dentro de um prédio, aparentemente você está protegida do vento, do frio, só que de repente esse prédio cai na tua cabeça. Você fica ali, você não morreu, mas a sensação que você tem é de que você não vai conseguir sobreviver. Dá muito medo, mas aos poucos você vai vendo, né, os médicos vão te explicando, você vai fazendo os exames, o tratamento se inicia. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é difícil, mas não é também tudo isso que pintam. E aos poucos você vai vendo que dá para tirar todo aquele escombro, você sai com muitas marcas, muitos arranhões, mas você sai dali. E como que foi durante o tratamento? Você fez a quimioterapia, você chegou a perder os cabelos? Como que foi essa parte? Sim, eu fiz todo o tratamento, né? Eu fiz o protocolo completo. Então, eu fiz a quimio, eu perdi os cabelos, perdi sobrancelha, perdi cílios. E essa parte não me incomodou tanto. Era mais a vontade de ficar curada que eu buscava, né? Você vira um ser mutante. Cada dia que você olha no espelho, você está de um jeito, mas é uma fase. Eu acho que o importante, quando você recebe esse diagnóstico, que você tem que lidar com essa situação, é entender que é uma fase transitória. Parece que nunca vai passar, que seu cabelo realmente nunca mais vai crescer, mas olha o tamanho que já está o meu. E também eu queria que você falasse hoje, depois de tudo isso, você já está completamente curada, você passa por exames ainda? Atualmente eu me encontro em tratamento ainda do segundo câncer. Já fiz 2 cirurgias, fiz as 2 com reconstrução imediata. Tomo uma medicação, vou ter que tomar por 5 anos. E o acompanhamento agora é como deve ser para todo mundo, não é só no meu caso. No meu caso, a única coisa que diferencia é que o intervalo é menor. Mas é a dica aí que eu deixo para todas as mulheres, esse acompanhamento constante e sempre. No último dia 7, 2 alunos do curso de Direito da FIB lançaram um livro sobre direito penal. Com o intuito de ajudar os estudantes e interessados a entenderem o que é o direito penal, os estudantes do 4º ano do curso de Direito da FIB, Leonan Galelli e Luiz Fernando Picirilli, lançaram o livro Direito Penal, Parte Geral, artigo 1 ao 120, simplificado e exemplificado. O projeto começou há quase um ano, né? Mas escrever mesmo a gente começou a escrever em julho desse ano. A gente escreveu junto os livros, então durante o período de férias da faculdade, a gente se reunia quase todos os dias. E ficávamos escrevendo. Quando voltou às aulas, em agosto, a gente passou a se reunir umas 2, 3 vezes na semana apenas, ajeitando o tempo aí de cada um. E aí a gente escreveu junto, foi escrevendo e escrevemos mesmo, começamos o projeto em julho e terminamos no começo de setembro. O livro, né, escrever. Num livro que tem uma linguagem simples, uma linguagem assim que é para todo mundo, que faz ou que não faz faculdade, conseguir entender o direito. Além disso, é uma coisa que
para facilitar a vida de quem está começando a faculdade. O livro com uma linguagem fácil e com exemplos. Então, essa iniciativa partiu já faz algum tempo, né, quase um ano, e foi com essa intenção de facilitar a vida do estudante e facilitar também a vida de quem não faz faculdade, não se interessa pelo direito, de entender um pouco mais as leis e o direito em si. Olha, o livro representa muito pra gente, né, porque é um sonho alcançado, né, diante da dificuldade que a gente enfrentou no início da faculdade, que às vezes as pessoas não gostam de direito penal porque não entendem. Então a gente teve essa ideia de fazer um livro que qualquer pessoa, mesmo quem não faça direito, entenda de uma maneira fácil, bem simplificada, com exemplos, né, para qualquer pessoa do povo que queira saber um pouco mais sobre o direito, ter esse acesso facilitado. Danilo, que também é aluno do 4º ano de Direito da FIB, esteve presente para prestigiar o lançamento. O Leonan e o Fernando, ambos são colegas do curso de Direito, desde o 1º ano, acompanhando os dois, e estou aqui para prestigiar essa grande oportunidade. Parabéns aos dois pela determinação, pela garra, que ao longo do curso os dois vêm se destacando de maneira positiva, e é um grande privilégio ter duas pessoas que no decorrer do curso tiveram a oportunidade de escrever um livro sobre um assunto tão amplo quanto é o direito penal. Vim prestigiar o livro dos meninos, assim falamos, tanto do Luiz Fernando como do Leonan. E é com grande alegria desses jovens ter atingido o objetivo dentro dos seus estudos, editando este livro, para adquirirmos conhecimentos não só para os estudantes novatos e em exercício, como para o povo em geral. É uma conquista muito importante, não só para o Luiz Fernando, para o Leonan, né, para a FIB, mas para o Ministério Público também, né, porque ele é um estagiário do Ministério Público, um menino esforçado e que conseguiu, disse que desde quando entrou na faculdade ele tinha esse sonho, né, de escrever um livro, e agora ele e o amigo estão realizando esse sonho. Então, assim, a gente fica muito feliz por eles, né, e a gente está aqui para prestigiar e dar a maior força, porque isso é muito importante para que outras pessoas também se espelhem neles e sejam estudiosos, né, que é que a gente precisa de profissionais que sejam estudiosos e competentes. E isso eu acho que eles têm de sobra. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.